Bom, olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos à nossa quarta sessão de análise dessa série de 4 vídeos. Eu acredito que essa seja de fato a última. 4 vídeos analisando a obra do professor já falecido Domênico Losurdo, A Contra-História do Liberalismo. Eu comecei fazendo uma análise do livro muito ampla, eu sabia que em uma sessão eu não faria, então ponderei a possibilidade de fazer em 2 já desde o início, fiz as 2, percebi a necessidade de uma terceira para que estendesse de fato a completude da obra, para que desse conta da importância e da contundência da obra, e ao final da terceira eu percebi a possibilidade, talvez até a necessidade de uma quarta parte, de uma quarta sessão, que é a que nós estamos aqui. Eu, de fato, eu fiz um de orelha a orelha na primeira, né? Li a primeira orelha, a segunda orelha, a contracapa e a ficha catalográfica, e imergi no livro, fiz uma análise de uma pequena parte, depois outras 2 muito importantes no livro. No meio disso tudo, teve aquela polêmica, aquela tag da entrevista do Caetano Veloso no programa do Bial, em que ele cita a obra do Domênico Losurdo e cita o Jones Manuel. E aí, então, na terceira parte, na parte passada, eu rodei esse trecho da entrevista e li uns trechos de twitters também a respeito da semana passada, sobre essa celeuma toda que a citação da obra teve na mídia de cativeiro, na mídia corporativa, e então isso estendeu de alguma forma o entendimento do livro. Mas vamos agora pontualmente então à última parte, a última sessão mesmo de entendimento da obra do Domênico Losurdo. Agradeço já de saída ao professor Flávio, que se encontra aqui. Boa tarde a todos e a todas, diz o professor Flávio, e complementa. Hoje está mais quente por aí. Sim, Flávio, hoje está quente, hoje está... eu recém saí caminhar com o cachorro, com a cadela, né? Saí caminhar, eu moro perto de uma rodovia, né? Então saí caminhar muito tranquilamente, assim, bastante calor, saí de camiseta, voltei suando, enfim, né? Tá um dia bastante aprazível, muito embora esteja um tempo para chuva, então tá aquele calor abafado, mas estou aqui de camiseta, ó, tá? E tô com a camiseta que lembra mesmo um cachorro, a figura de um cachorro, ó, para que todos vejam, que é um Rottweiler, é um antigo Rottweiler que eu tinha, o Jimbo, e enfim, então compartilho com todos também um pouco da dimensão pessoal de quem está fazendo aqui a leitura. Eu acredito que o som esteja bom, eu não vou fazer outra... acredito que o som esteja adequado. Vamos então pontualmente para a nossa leitura, retomando de uma forma muito breve. Deixa eu só arrumar aqui uma última configuração, só um segundinho. Pronto, agora sim vamos pontualmente para a leitura. Então, como é a parte final, enquanto também os amigos chegam, é uma tarde de domingo agora, então meia tarde, agora são pontualmente 4h20, e então vamos retomar o que a gente fez. Então, na primeira leitura, fizemos
uma grande análise geral da obra e uma primeira imersão na obra do Domênico Losurdo. E essa primeira entrada, essa primeira imersão na obra, eu tratei pontualmente de uma página de dentro do livro, que eu anoto muito pontualmente aquilo que mais me chama a atenção dentro do livro. Deixa eu compartilhar com vocês essa primeira parte. Deixa eu localizá-los a todos do que eu tratei naquela primeira imersão. Bom, aquela primeira imersão, então, eu tratei daquilo que está ali pela página 230, 231, mais ou menos, e falava da despolitização e naturalização das relações econômicas e sociais. Muito importante essa análise do Losurdo, porque dá conta da realidade que nós estamos vivendo hoje, ao negar o quanto de escravidão e o quanto de violência mesmo que carrega essa ideia de liberalismo, que nada carrega de liberdade pontualmente. Depois disso, eu imergi na página 252, quando eu falei da reivindicação dos direitos econômicos e sociais e a passagem do liberalismo paternalista ao liberalismo social darwinista, que é quando se funde pontualmente o darwinismo, ou evolucionismo científico, com o pensamento liberal econômico, o liberalista econômico, né? E ela foi até ali a 256. Depois disso, na terceira parte, sendo que essa é a quarta, lembrando sempre a todos, né? Tratamos pontualmente de um trecho que vem um pouquinho antes desse que eu vou ler agora, que é exatamente a parte que vai tratar da polêmica mesma entre a citação do Caetano, do livro do Domênico Losurdo, e o quanto alguns teóricos hoje, mesmo vanguardas intelectuais, têm tratado a questão do liberalismo e mesmo da questão do stalinismo. Mas aqui não é exatamente esse o ponto da análise, então eu prefiro deixar de fora. Então, nessa última parte, ela é uma parte que vai com alguma paginação mais extensa. Então, a gente falou na vez anterior da solução final e completa. E o que era essa solução final e completa? Agora, na parte 3. Bom, a solução final e completa é depois... eu rodei também no inicinho do vídeo aquela animação que mostra as mais de 20 mil viagens continentais, trazendo pessoas da África para serem exploradas durante mais de 300 anos, quase 400 anos em alguns lugares, pessoas africanos, afrodescendentes, para serem exploradas a sua força de trabalho, seu cérebro, seus nervos, seus músculos, sua expertise, sua sensibilidade. E depois que o liberalismo sai da sua fase mais escravocrata, escravagista mesma, então ela pretende uma solução final. E a solução final é pontualmente matar a todos que havia explorado durante largo período histórico. Então mostra como Mises, Hayek estão na raiz desse pensamento liberalista genocida. Isso é importante. Na discussão entre o Guga Chakra, comentarista burguês da Globo News, mídia de cativeiro, e o youtuber intelectual e autor de livros, mestre, historiador, mestre em serviço social pela Federal do Pernambuco, Jones Manuel, falava que o liberalismo é genocida, é violento, e só se fez como princípio econômico ou mesmo princípio político, afirmando-se a sua violência, a sua barbárie, enquanto forma de dinâmica social. Então, falava ali sobre a solução final que era dada no pensamento liberal. E aí foi em torno disso ali que a gente tratou no encontro 3 no anterior. E esse agora, então, é pontualmente o quarto. Então, feitas todas essas remissões, vamos pontualmente ao texto desse nosso encontro de número 4, tá bom? E do que ele trata? Bom, ele trata do pensamento liberalista, libertarianista, como o Losurdo chama em alguns pontos da obra, na virada do século XIX para o século XX, chegando então quase à nossa contemporaneidade, chegando muito próximo aos dias de hoje, aos dias que se vive nesse momento. Boa tarde também ao Ceia,
Salve, boa tarde a todos, boa tarde, Ceia, seja bem-vindo. Muito obrigado a todas e todos pela presença de vocês. Bom, então, da virada do 19 para a virada do 20. Então, parte final de análise do Contra-História do Liberalismo, do Domênico Losurdo, página 387 da obra. Eu vi um burburinho, qualquer comentário, inclusive sobre o Jones mesmo tweetou isso, o Jones Manuel, que vai sair uma nova edição. Essa aqui é da Ideias e Letras. A edição que eu tenho é a edição original em português brasileiro, né? Em português do Brasil. E eu acredito que saia pela Autonomia Literária, a editora Autonomia Literária, uma nova edição, provavelmente dentro de pouquíssimo tempo, talvez até em torno de um mês. Eu comprei o meu livro no início do ano, acho que em janeiro, fevereiro, um pouquinho antes ali da pandemia, se não me engano. Comprei direto na editora. E eu vi um tweet da Laura Carvalho, aquela economista que escreveu A Valsa Brasileira, ela dizendo, eu gostaria de ler, e procurei, não achou, e eu voltei até a página da editora, da Ideias e Letras, e de fato está esgotado, não tem mais nem em estoque. Mas ele deve sair pela Autonomia Literária, eu acho que é, né? A editora que está editando os livros do Jones, e tem outros do próprio Domênico Losurdo. Eu li a Lenda Negra do Comunismo, e vou trabalhar ela agora daqui um pouco aqui vou fazer outra playlist com Losurdo a respeito dele. E li também o Marxismo Ocidental, que é brilhante, é magnífico, né? Ele faz uma contundente, uma dura crítica ao stalinismo, sem negar a sua importância anticolonial, civilizatória e mesmo emancipatória da esquerda frente ao imperialismo norte-americano, o imperialismo inglês, o imperialismo do coração do sistema. Então vamos pontualmente ao nosso tema do encontro de agora. A virada, então, do 19 para o 20, o pensamento liberal que nada tem de limpinho, nada carrega de liberdade, senão a própria barbárie da escravidão. Nos anos, diz o Losurdo, lá na 387, nos anos que antecedem a eclosão à Segunda Guerra dos 30 anos, acumula-se um gigantesco material explosivo. No final do século XIX, a formação da Europa, da Liberty and Poverty Defense League, ou seja, a Liga em Defesa, enfim, pela causa, podemos dizer assim, corresponde nos Estados Unidos à formação das White Leagues, ou seja, as ligas supremacistas brancas. Agora a live vai cair certamente no YouTube, porque eu vou falar palavrinhas que de fato caem quando se fala delas nas lives aqui no YouTube. Então, a Liberty and Poverty Defense League é a similar na Europa ao que foi nos Estados Unidos as ligas supremacistas brancas da Ku Klux Klan, tratando-se de bloquear ou de fazer recuar as duas lutas pelo reconhecimento que já conhecemos. Do outro lado do Atlântico, a revanche da supremacia branca alcança o seu triunfo, já a partir de 1877. Na Europa, a Liga pela Defesa da Liberdade e da Propriedade, então uma espécie de Deus, Pátria e Família lá dos Estados Unidos, ainda no final do século XIX, deverá esperar até 1922, portanto a virada do 19 para o 20, para conseguir na Itália a sua primeira vitória. Então, de fato, eles levaram um certo tempo maior para alcançar na Europa o sucesso que haviam alcançado bem antes nos Estados Unidos. Percebam como isso vai se acirrando, como vai recrudescendo o pertencimento supremacista branco do liberalismo. Primeiro nos Estados Unidos e depois vai migrando para a Europa. Se a Europa exportou para a América, para o outro lado do Atlântico, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, os lemas da Revolução Francesa, de fato foram os americanos que colocaram isso primeiro em prática, claro, liberdade do ponto de vista do libertarianismo, do ponto de vista do liberalismo capitalista, um liberalismo escravocrata, violento, genocida, claro. Mas puseram em prática e depois isso foi exportado como prática mesmo para dentro da Europa. Então, a persistente inquietação dos servos ou ex-servos na metrópole e dos escravos, semi-escravos coloniais ou de origem colonial e a crescente agressividade dos ambientes sociais e políticos
que se sentem ameaçados por essas duas agitações se somam. No âmbito da comunidade dos livres e da estirpe teutônica, ou seja, o pertencimento atávico daquilo que a gente veio a chamar depois de alemão, ou o teutônico, né, o teuto, que é a ideia de germânico mais ampla, anteriormente celebrada no seu conjunto como o povo ou a raça eleita da liberdade, e foi sobre essa ideia de povo escolhido, por isso as bandeiras de Israel nas hostes bolsonaristas brasileiras, a ideia de povo escolhido de Deus, eles querem se igualar a Israel, o povo ungido por um Deus supremo. Aqui também os teutônicos se reconheciam como povo escolhido de Deus, por isso um nacionalismo chauvinista que foi invocado pelos nazistas na Alemanha. Anteriormente celebrada no seu conjunto como o povo ou a raça eleita da liberdade, contradições que tendem a assumir uma forma antagônica. E aí começam as complicações, vai nos apontar o Losurdo. E, mais ainda, esses múltiplos conflitos são ulteriormente exacerbados por um clima ideológico caracterizado pela afirmação de tendências. E aí começam as tendências, no final do 19, que a gente tratou agora, pouquinho, no encontro 3, semana passada. Social-darwinismo, spenceriano, europeu, que vai colocando todos os povos e populações num vetor, com uma linha apontada para uma evolução futura. Leitura em chave racial da história e teoria do complô, presentes desde o início no âmbito da tradição liberal, mas que agora encontram uma resistência cada vez mais fraca, tornando assim impossível uma compreensão racional de uma limitação do conflito. Terminando o parágrafo agora. Não é por acaso que ouvimos duas funestas palavras de ordem. A primeira proclama que, abre aspas, vai dizer o Losurdo aqui, e abre aspas, importante, porque são frases que ele vem trazendo do pensamento liberal. Então, a primeira, que tudo é raça, ou seja, a raça é a essência do debate social e econômico. A raça entra na preponderância do debate social e econômico. Esgotamos esse assunto no encontro número 3, no encontro anterior a esse. Mas é em chave racial que o pensamento econômico vai evoluir, em chave darwinista social. Por isso a importância da raciologia, que se afirma como ciência, portanto, a importância da frenologia, que é a prática da ciência racial. É por isso que todo pensamento científico também tem que ser problematizado, porque ele expressa também toda uma ideologia de seu tempo, e a problematização da ciência chamamos comumente de epistemologia, para quem não se ligou ainda. Então, nesse momento, tudo é raça. E a segunda invoca a solução final, de que falamos também no encontro anterior. A solução final e completa da questão racial. Portanto, é hora de solucionar os problemas econômicos, eliminando aquelas populações degeneradas. E é claro que eles estão falando dos ameríndios, dos negros, dos apaches norte-americanos, enfim, tudo que atrapalhava o avanço do liberalismo econômico. Tá? Antes de entrar no próximo parágrafo, dou boa tarde aqui também ao Everaldo Leite. Boa tarde, Everaldo. Não consegui encontrar para comprar nem usado. Verdade. Quando eu comprei, eu achei na editora. Mas fique tranquilo. O burburinho, se você for no Twitter do Jones Manuel, ele tweetou, acho que há uns 3 dias, em resposta a Laura Carvalho, que vai sair uma nova edição pela Autonomia Literária. Vai lá, dá uma fuçadinha no Twitter do Jones, que ele disse muito bem qual editor e quanto tempo vai levar, mas pelo jeito é bem daqui a breve, tá? Você vai encontrar. É um livro monumental, leitura densa, porém necessária para discutir a questão econômica da atualidade. Ceia diz assim: realmente liberalismo é igual à escravidão. Bom, isso aqui o Losurdo deixa demonstrado peremptoriamente aqui nesse livro. E hoje, agora, está explícito, cada vez mais, né, Ceia? O neoliberalismo que quer a liberdade para vender o arroz por R$1.000 com autorização da mão forte do Estado. Claro, a mão invisível, que aparece uma vez na obra do Adam Smith, no final do 18, não sobrevive um segundo sem o punho de ferro do Estado. E o punho de ferro do Estado é controlado pela burguesia. Perfeita a sua análise, penso eu.
Ainda complementa o Ceia, malucos, retardados como Constantino, verdade. Aquilo ali é de dar dó, né? Samidana acham que o Estado nem ninguém pode intervir. Na verdade, eles dizem que não pode, né, Ceia? Porque sem a intervenção do Estado, o liberalismo mesmo não se alastra como sistema social. O liberalismo é impossível sem o Estado, essa é que é a verdade. O livre mercado, deixado ao bel prazer dos seres humanos, os monopólios e a violência, a barbárie do mercado e do livre comércio irá instaurar o caos imediatamente. Por isso eles instauram o Estado, que é para controlar a retirada do trabalho da classe trabalhadora e concentrar nas mãos da burguesia. O liberalismo não sobrevive sem Estado. É por isso que eles têm que negar o Estado a todo momento, em discurso, porque na prática o liberalismo funda o Estado como sua boca de fumo, como sua administração. O GSEC diz isso, né? O Banco Central é a boca de fumo, o Estado é a boca de fumo da classe burguesa. Então não pode ver, se quiserem vender 1 milhão, ninguém tem nada com isso. Bom, isso também lá é verdade. Vamos então ao próximo parágrafo. E aí seguem os elementos, não é muito grande, tá? São apenas 3 ou 4 páginas. E aí a gente encerra essa série do Contra-História aqui do Losur. Diz o Losur: o elemento da continuidade entre os séculos XIX e XX não passou inobservado a um conjunto de estudiosos e de estudiosos insuspeitos de preconceitos em relação ao mundo liberal, embora passe generosamente por cima da República Norte-Americana, que tinha o mérito de ter-lhes oferecido abrigo. Para explicar a gênese do totalitarismo do século XX, portanto, a composição dos esquemas de governos totalitários, Hannah Arendt parte das colônias do Império Britânico. É nesse âmbito que surge uma nova forma de governo, e aí é o estudo dos governos totalitários. Uma forma de governo mais perigosa que o despotismo e a arbitrariedade, e que começa a emergir a tentação dos massacres administrativos como instrumento para manter o domínio. Então começa a barbárie governamental, os governos usando a violência do Estado como forma de administração social. Mas, nesse contexto, é acima de tudo interessante o fato de que não poucos estudiosos estadunidenses, para explicar a história de seu país, recorram à categoria de democracia para os povos dos senhores. Essa é uma categoria recorrente no texto do Losurdo. Democracia para os povos dos senhores, ou seja, a democracia só fazia sentido para aqueles povos que eram administrados pela burguesia metropolitana, as colônias. Então eles instauravam a democracia para que melhor pudessem controlar as massas trabalhadoras. A isso o Losurdo chama de democracia para os povos dos senhores. Ou Herrenvolk Democracy, com uma eloquente mistura linguística em inglês de um lado e do alemão do outro, e de um alemão que remete por muitos aspectos à história do Terceiro Reich, ou seja, a história mítica do povo teutônico. Novo parágrafo, já vou ler alguns comentários que vão se acumulando, diz assim, finalzinho da 388. Não apenas o universo de concentração no seu conjunto, mas também cada uma das instituições totais do século XX começam a delinear-se muito antes do fim da presumida Belle Époque, ou seja, bem antes do mundo que a gente conhece, as instituições que nos constituem estavam sendo constituídas. Começando com a realizada pela América de Jackson, apontada como um modelo de democracia por Tocqueville, portanto, metade aí do 19, evocam os horrores provocados pelos nazistas com o tratamento infligido por eles aos povos subjugados. Os pele vermelhas não são as únicas vítimas dessa prática. E os americanos, portanto, não foram nem os primeiros nem os últimos
a instituir a ideia de campos de concentração. Isso é muito importante, porque a gente, quando fala em campos de concentração, remete imediatamente ao Terceiro Reich, e não foi. Eles são anteriores. A ideia e a prática são anteriores. O comércio dos negros, e aí cita o Losurdo, mostrando que o liberalismo é o mentor, o germe da ideia de campo de concentração. O comércio dos negros representa, abre aspas para Woodward, exatamente, Woodward. Então, o comércio dos negros, ou seja, a travessia da África para a América, representa o mais maciço deslocamento involuntário de seres humanos de toda a história. A isso, no História da América, enfim, né, Nós e os Outros, o Dzevedan Todorov também vai chamar de o maior genocídio da história. Então percebam que isso é recorrente entre os historiadores contemporâneos. Os deportados são obrigados a trabalhar em uma plantação escravista, que apresenta analogias com o campo de concentração. Portanto, o campo de concentração não é uma invenção dos nazistas, do Terceiro Reich, nem de Hitler. Ele está presente no século XIX com a escravidão. A comparação não deve parecer exagerada, e é por isso que muitas vezes xingam o Losurdo, porque ele compara, ele se permite comparar aquilo que de fato deve ser comparado. Porque a história não é bonitinha, a história não é cheirosa, a história é perversa, ela é terrível e extremamente violenta. É nesse âmbito, então a comparação não pode parecer exagerada, é nesse âmbito que o processo de desumanização alcançou pontas dificilmente igualáveis, ou seja, havia ali uma flagrante desumanização das pessoas. Na Jamaica, e no vídeo, no número 3, a gente viu as viagens e a gente viu que a primeira parte, século XVII e XVIII, a maioria dos navios aportava na América Central, em torno ali daqueles países, ali Cuba, Jamaica, enfim. Depois é que ela começou a vir mais para baixo. Então ali está a primeira parte. São muitas dezenas de milhões de pessoas concentradas em plantações forçadas. Na Jamaica, no britânico Império Liberal, portanto, o campo de concentração é uma invenção liberal, isso tem que ficar demonstrado aqui, definitivamente, quando vierem os liberaloides, como diz o Caetano, falar sobre liberalismo, lembremos que o campo de concentração é uma invenção liberal, historicamente demonstrado. Na Jamaica, no britânico Império Liberal, de meados do século XVIII, portanto 1700 e pouco, 50, meados, meio, observamos a prática de um tipo de punição por si eloquente, abre aspas, para o tal de Woodward. Um escravo era obrigado a defecar na boca do escravo culpado. Portanto, há uma questão de uma escatologia moral aqui, de uma perversidade inominável, que depois era costurada por 4 ou 5 horas. Portanto, vejam a sevícia, a perversidade do que eles faziam. Também, os companheiros totalmente inocentes eram obrigados a fazer parte da desumanização da vítima, ou seja, não era só o opressor que desumanizava a vítima, mas também obrigava que os seus companheiros, portanto, em linha horizontal de relação, era obrigado a participar dessa desumanização, desse curso de tortura que os liberais promoviam. Também os companheiros totalmente inocentes eram obrigados a fazer parte da desumanização da vítima e, com ela, do grupo étnico comum de pertencimento. Se tudo isso não fosse parecer suficientemente cruel, se pense então nos métodos com os quais, entre os fins do século XIX e o início do século XX, é imposta nos Estados Unidos a supremacia branca. Então vejam que a história da supremacia branca, ela não é uma história inocente, nem uma história deslocada de violência. Ela carrega o genocídio e a violência e a desumanização na sua essência. Abre aspas aqui para o Woodward. Percebam, agora é um trecho, uma citação direta de uma perversidade impressionante, porém extremamente ilustrativa. Aqui, ó, tá? Aqui, eu vou ler essa citação direta aqui.
Notícias dos linchamentos eram publicadas em folhas locais e vagões suplementares. Eram acrescidos aos trens para espectadores, ou seja, as pessoas iam em massa assistir essas sessões de desumanização e violência. As velhas, às vezes milhares provenientes de localidades e quilômetros de distância. Portanto, as pessoas vinham de longe para assistir à violência. Não é de agora o fenômeno que a Esther Solano denomina de datenização da vida ou datenização da política, ou seja, a demonstração na televisão da violência cotidiana. Não, isso é antigo. O elemento novo é o veículo, o meio, e por isso o texto aquele dos meios às mediações, a coisa sempre aconteceu. O meio de divulgação é que tem mudado ao longo da história. Portanto, as pessoas viajam milhares de quilômetros há séculos para assistir à barbárie e à violência. Mas segue. Para poder assistir ao linchamento, as crianças das escolas podiam ter o dia livre, ou seja, eram liberadas da escola para que pudessem assistir às cerimônias de linchamento e de violência. O espetáculo podia incluir a castração, o esfolamento, a assadura. Assadura é mesmo queimar no fogo vivo. O enforcamento, os golpes de arma de fogo. O souvenir, porque sobrava disso uma série de objetozinhos, souvenir que restavam dessas cerimônias. Para compradores, podiam incluir dedos das mãos e dos pés, os dedinhos de uma cerimônia para o cara levar e demonstrar e contar na sua cidade, e ainda dizer, porque não tinha o WhatsApp para chegar a imagem, então você levava o dedinho do supliciado, chegava na sua pequena cidade e dizia, ó, tá aqui, ó, eu assisti uma cerimônia, queimaram o cara vivo, arrancaram os pedaços, decapitaram, depois esquartejaram, separaram em pedacinhos, e vocês querem ver como isso é verdade? Tá aqui o dedinho da vítima. Então percebam como é de uma violência atroz. Os souvenirs para comprador podiam incluir dedos dos pés das mãos, dentes, os ossos e até as genitais da vítima, ou seja, levavam-se as genitálias como demonstração do picotamento, do espicaçamento daquela pessoa, daquele corpo humano, que, claro, desumanizado, não era visto como ser humano decapitado. Assim como postais, ilustrados do evento, ou seja, pequenas imagens, ilustrações e até mesmo fotos, dependendo do tempo, eram registrados. Aqui, se a gente abrir no Google Images, a gente vê cerimônias de gente pendurada, pingando sangue, gente sendo queimada, enfim, né, pelas cerimônias da Ku Klux Klan, tá bom? Isso também a gente consegue conferir historicamente. Novamente, deparamos-nos com um processo de desumanização difícil de ser igualado. Antes de prosseguir, eu vou ler alguns comentários de forma muito breve. Diz aqui, o Flávio, né? Amigos, mais e mais estratégias precisam ser colocadas em prática para ampliar o alcance desses conhecimentos, alcançar aqueles que não chegarão aqui no canal do professor Guilherme Roves. Verdade, do Flávio, muito obrigado por fazer esse comentário. Divulguem, compartilhem nas redes sociais, mandem para os grupos de WhatsApp, isso ajuda muito o crescimento do canal. Isso é o mais importante, compartilhar, clicar no curtir do vídeo, para que o YouTube reconheça o vídeo como relevante, compartilhar nas suas redes sociais, em grupos de WhatsApp, e depois que o vídeo fica postado, entrar e fazer comentários, mesmo que críticos, não tem importância. Isso eleva, faz com que o YouTube reconheça esse vídeo como importante e passe a comunicar esse vídeo para mais pessoas. Depois que o vídeo fica postado, depois que a live termina, ela renderiza e no outro dia começa a aparecer para vocês. E aí vocês entrem e comentem. Que absurdo, que horror, ou que vídeo horrível, não concordo com nada do que o Guilherme disse aqui e tal, não tem importância. A crítica é livre, desde que vocês comentem. Todo comentário ajuda, tá bom? Depois ainda volta o Flávio e diz assim, talvez mais, gente, e levar o debate também a outros momentos e espaços. Sim, isso é muito importante, levar esses exemplos e citar o Losurdo. Diga,
O liberalismo carrega a história da violência, da sevícia. Um liberal é aquele que instaurou o campo de concentração. E isso eu vi lá no Contra-História do Liberalismo, do Domênico Losurdo, na página 389. Referencie aquilo que você está dizendo, diferencie-se desse bando de negacionista irresponsável e mentiroso que se instaurou no Brasil. E diz o Ceia, sim, com certeza, mas quis dizer intervir nos preços, aí eles endoidam. Sim, verdade. A Sônia, boa tarde, querido professor Guilherme, boa tarde, querida Sônia, muito obrigado pela sua presença, sempre muito gentil, sempre presente aqui nas lives. Roseli, boa tarde, compartilhei a live, muito obrigado, isso é fundamental, isso ajuda de fato, de sobremaneira. Boa tarde, amigos. E aí a Sônia cumprimenta o Flávio, o Everaldo Leite, a Roseli responde, e o Ceia também compartilha, e o Flávio comenta, campos de concentração ainda existem hoje em porões de produção de roupas, sem dúvida, trabalhadores que morrem afogados em cereais e silos. Nossa, isso é muito nos subterrâneos de São Paulo, nas produções dos bolivianos que estão lá cercados, os haitianos que vêm em condições terríveis, venezuelanos que têm que emigrar do seu país e são submetidos a verdadeiros campos de concentração. O agronegócio enfim, das áreas da economia, do setor primário, que mais explora trabalho inferiorizado, hipovalorizado e, portanto, extremamente perverso comparados a campo de concentração. E diz o Flávio, boa tarde, e a Sônia diz, isso é muito chocante, quanta perversidade, chocante, mas comprovado, demonstrado com citações, e isso é muito importante na discussão, é por isso que o Losurdo é um autor tão criticado. Sei, o problema é que as pessoas associam o liberalismo com a liberdade. Perfeito, sei, exatamente esse é o ponto. Liberalismo não é liberdade, liberalismo é escravidão. Eu tenho que escrever aqui com uma caneta preta, ó. Essa aqui é uma contra-história, é uma história vista de baixo, é uma história contrapelo, como diria o Walter Benjamin, é uma história vista dos de baixo, como diria Florestan Fernandes, é uma contra-história, como diz o Losurdo, a história do pensamento liberal. Tem que colocar aqui, ó, contra a história do liberalismo, a história da escravidão. Escravidão é liberalismo. Jamais poderia haver liberalismo sem escravidão, sem sevícia, sem supremacia branca, é violenta. Então, quando o Guga Chakra vai para a televisão dizer que os liberais não são violentos, ele está mentindo. O liberalismo carrega violência na sua essência, ok? Então, adiante, vamos para a teoria. Tenho repetido, teoria não enche barriga, mas explica para quem está de barriga vazia a razão pela qual está de barriga vazia. Sem teoria revolucionária, não haverá prática revolucionária. A prática revolucionária feita sem teoria, ela é agitação, ela é apenas panfletagem. E teoria sem prática também de nada adianta. Portanto, teoria e prática, a praxis tão divulgada por Marx, deve ser começada assim, começada por estudar. Quem erra na análise, erra na ação. Isso é fundamental. Último parágrafo, então, da 389. Antes, no norte, e depois, com o fim da guerra de secessão no sul, os negros, em teoria livres, sofrem humilhações e persecuções de todo tipo. E isso aqui é igual para nós. Eu ouvi uma live lá no 247, das 11, com o Mauro Lopes. Ele traz representantes de comunidades, de várias representações identitárias, e ele levou uma mulher do movimento negro e ela dizia, a princesa Isabel não libertou você da escravidão, ela colocou você, ela libertou você da senzala, expressa, imediata, mas jogou você no mercado, ou seja, instaurou um racismo estrutural a partir dela. Então está aqui, em teoria livres, ou seja, livres do ponto de vista legal, mas aprisionados ao trabalho subserviente, forçado e violento no ponto de vista formal, ou seja, na realidade.
tornam-se até alvo, ressalta um historiador, recorrendo a uma linguagem que mais uma vez exige a nossa atenção, de verdadeiros pogroms, ou seja, porque esse é o ponto, viu? Esse é o ponto. Quando eles vêm xingar a esquerda de ter sido violenta, a gente não tem que ficar discutindo a violência que muitas vezes regimes totalitários de esquerda preconizaram. Isso é verdade. Ninguém é santo. Não há inocentes na história. Cometemos os nossos erros, é claro, mas não vamos ficar discutindo os nossos erros. Vamos devolver no ataque, vamos nos defender atacando a partir de agora. E é por isso que o Losurdo é um autor tão perigoso, porque ele diz assim, você acha que progrum, você acha que isso é problema da esquerda? Não, meu amiguinho, quem fez isso primeiro foi você, foi o pensamento liberal primeiro que instituiu os progrums, que instituiu campos de concentração, que instituiu primeiro os gulags, a sua maneira primeiro, que os próprios regimes totalitários de esquerda. Verdadeiros pogroms, e aí agora abre aspas para um historiador chamado MacLellan. MacLellan é aquele historiador britânico que inclusive escreveu uma belíssima biografia do Marx. Esse aqui não é o MacLellan, é MacLean. Então vai dizer o MacLean, os pogroms do pensamento liberal, né, dos liberais. Estes são praticados por bandos já ativos no norte nos anos 20 e 30 do século XIX, os pogroms. Portanto, pogrom não é uma novidade do final do XIX e início do século XX. Não. Os pogroms estão ativos desde os anos 20 e 30 do XIX, e que mais tarde, no sul dos Estados Unidos, assumem uma forma acabada na Ku Klux Klan. Portanto, a Ku Klux Klan não inventou a violência, ela reutilizou a violência que é histórica dos liberais. Uma organização que parece antecipar as camisas pretas do fascismo italiano, as camisas marrons do nazismo alemão. Aqui é fatal, é direto, é aguda a crítica do Losurdo. Não menos brutal, 390 agora. Não menos brutal, a violência extralegal é a justiça oficial. Ou seja, quando a gente diz, não, mas a violência era na prática, a lei em si ela protegia. Não, a lei liberal, a lei metropolitana para as colônias, ela em si era uma lei violenta. E aqui o Losurdo vai demonstrar. No Sul, os negros continuam a serem submetidos a um sistema penitenciário tão sádico que leva a pensar nos campos de concentração da Alemanha nazista. Fletcher citado por Woodward, ou seja, ali já estava instaurada a violência que nós fomos conferir depois na Alemanha nazista. Eu anotei alguma coisa do lado. Sim, então agora o Losurdo, nesse pequeno parágrafo, ele vai demonstrar a ligação. São nascidos de um mesmo parto, ou seja, de um parto gêmeo, o nazismo e a supremacia branca americana. São irmãos gêmeos. Então percebam, o que associa as duas situações é, em todo caso, a violência da ideologia racista. Theodore Roosevelt pode ser tranquilamente aproximado a Hitler, ou seja, aquilo que a gente costuma chamar de grande presidente norte-americano que institui um pacto do Estado para cuidar dos mais necessitados, aquilo que a gente gosta de chamar, muitos no campo progressista gostam de comparar a ganhos dos trabalhadores como New Deal, na verdade está extrema e intrinsecamente aliado à supremacia branca e à violência liberal. Isso é importante. Roosevelt nada tem de progressista. Roosevelt é um reacionário conservador extremamente liberal. E então vai dizer, para além das personalidades individuais, convém não perder de vista o quadro geral. Os esforços para preservar a pureza da raça no sul dos Estados Unidos antecipavam alguns aspectos da perseguição desencadeada pelo regime nazista contra os hebreus nos anos 30 do século XX, ou seja, hebreus mesmo tem a ver com o povo judaico, propriamente dito.
Ah, sim, e agora a ideia da uma gota de sangue, porque nos Estados Unidos a determinação do quanto alguém é ou não negro está relacionada à sua ancestralidade. Nós, aqui no Brasil, estamos muito mais relacionados à ideia de uma aparência, que é o que o Horaci Nogueira chamou do selo racial, né, da aparência. Nos Estados Unidos, não. Muito menos que a aparência, a ascendência do sujeito determina o quanto ele é um afrodescendente ou não. Então, vai dizer o Losurdo, se depois considerarmos a regra pela qual nos Estados Unidos bastava uma só gota de sangue, que é o que lá eles chamam de one rule drop, ou seja, uma gota apenas de sangue para que alguém seja considerado negro. Não importa se a sua aparência é mais, a pele, a cor da sua pele é mais ou menos escura. Por exemplo, a categoria pardo só existe aqui no Brasil, essa ideia. A ideia de que a aparência possa ser mais ou menos escura, e tanto mais você suba na escala social, talvez menos escuro você pareça aos olhos de uma população racista. Quem é mais velho, como eu, lembra, na eleição de 89, ganha de forma ilegal pelo Collor, havia um candidato chamado Marronzinho. Ora, marronzinho é a expressão de um povo de uma população como nós, que tem a ideia de pardo como constituinte da sua, enfim, consistência populacional e racial mesmo. Então, uma gota de sangue impuro para ser excluído da comunidade branca, uma conclusão se impõe. E agora a conclusão, de acordo com essa ideia de que basta uma gota de sangue negro para que você seja negro. A definição nazista de um hebreu nunca foi tão rígida como a norma definida pela One Rule Drop. Ou seja, um judeu, ele precisa de uma gota de sangue judeu para ser um judeu. Portanto, aquilo que a gente chama de nazismo já estava na determinação essencial daquilo que os liberais consideravam raça. Porque raça é uma categoria social criada pelo liberalismo, para que, do ponto de vista moral e legal, pudesse explorar o trabalho de uns e aquilo não ser considerado errado. Né? Então, prevalente na classificação dos negros, nas leis sobre a pureza da raça, no sul dos Estados Unidos, claro, principalmente no sul dos Estados Unidos. Mas, de Nazi Connection, ou seja, de Nazi Connection, Nazi vem da ideia de partido nazionale, né? Então, nazi ou de herança americana presente no nazismo, tem falado recentemente 2 estudiosos estadunidenses para explicar a parábola da eugenética, que é como Losurdo chama a questão do pensamento racial, da frenologia, da raciologia, a eugenética. Essa, entre aspas, claro, né? Ciência nascida na Inglaterra liberal. Ponto, acabou, encerrou, não tem conversa. A raça, e portanto a raciologia, ela é filha do pensamento liberal. Cara, eu fechei o livro aqui, deixa eu achar de novo agora. Eu me entusiasmei aqui, fechei o livro para dizer que sim, era exatamente o momento em que o... Ah, aqui, achei, menos mal, me achei de novo. Pois bem, então essa ciência, a raciologia, a ideia da raça como vista como ciência, que foi definitivamente sepultada nos anos 70 pelo Levontin, né? Com a decodificação do genoma humano, se percebeu que, do ponto de vista genético, os seres humanos não se diferenciam. Não há diferenciação humana do ponto de vista genético. Somos absurdamente diferentes do ponto de vista da nossa compleição física, do nosso fenótipo. Mas isso, do ponto de vista genético, ou seja, do ponto de vista da essência, que é dinâmica, porque se modifica ao longo do tempo, nós não temos diferenças significativas. Só para resumir isso num exemplo, sabemos que os bancos de células-tronco são bancos mundiais, porque é mais fácil você achar um doador para você do outro lado do mundo, com outra cor da pele, outra textura de cabelo, outra ancestralidade do que o seu vizinho, talvez até descendente dos mesmos povos antepassados. Isso mostra que nós somos muito mais iguais do que conseguimos imaginar.
tem um texto, eu tenho aqui na minha biblioteca, sobre pensamento racial. Eu vou apenas citar o exemplo, ou seja, vou contar o milagre sem contar o santo. Mas se vocês me cobrarem nos comentários, depois que esse vídeo ficar disponível, eu coloco ali a referência, eu tenho exatamente a referência na minha cabeça. Mas é assim, digamos, um exemplo muito breve para mostrar o quanto nós somos iguais geneticamente. Digamos que a população da Terra se extinguisse completamente, com exceção de apenas uma pequena cidade do mundo. Não interessa a cidade, escolha você a cidade que você quiser. Eu vou escolher, então eu vou te sacanear, Guilherme, eu vou escolher uma cidade lá da Islândia, pequenininha, onde todo mundo é descendente de um mesmo tronco genético. Escolhe, pode escolher, não tem problema. A pergunta é, a partir desse exemplo hipotético, porém concreto, seria quanto, prestem atenção, quanto da diversidade genética seria preservada? Segunda pergunta, quanto da diversidade genética seria perdida? Se o mundo inteiro se extinguisse e sobrevivesse apenas uma pequena população de um pequeno povoado, que você quiser dar como exemplo, seja o povoado mais isolado do planeta Terra, sobrevivesse apenas esse, quanto da diversidade genética estaria preservada? A resposta do ponto de vista genético é 90% da diversidade genética. Prova de que o grupo mais isolado e mais peculiar do ponto de vista genético carrega uma diversidade genética de 90% do total da diversidade genética do planeta. Isso demonstra empiricamente, geneticamente, que nós somos, do ponto de vista genético, apenas uma raça, a raça humana. E porque há duas demonstrações, ou nós somos uma só, uma raça humana de 7 bilhões e meio de pessoas, ou 7 bilhões e meio de raças humanas habitando a Terra. Então, não falo mais disso, isso é um assunto bastante... Mas esse exemplo é fantástico. Se vocês me pedirem, eu boto. Está aqui atrás de mim, aqui atrás, aqui tem esse banner atrás, está a biblioteca. E eu trabalhei muito com isso quando eu lecionava a disciplina de antropologia da saúde, nos cursos da saúde ali na Federal de Santa Maria, na fisioterapia, na fono, na enfermagem. A gente trabalhava muito com essa ideia de saúde e sociedade. Depois eu coloco a referência. Voltemos ao texto para demonstrar o quanto a ideia de raça é absurda e só se sustenta enquanto um pensamento econômico. Bom? Já vou terminar aqui e leio alguns comentários, tá? Então ele vai dizer aqui, então a eugenética, essa ciência, entre aspas, porque depois, com o tempo, ela de fato se revelou uma grande ideologia, nascida na Inglaterra liberal e difundida de modo maciço no outro país clássico dessa tradição de pensamento, que alcança os seus máximos triunfos no Terceiro Reich, ou seja, o pensamento racial nasce na América e é exportado para a Europa, onde efetivamente causa os problemas sociais que causou com base na eugenia do Terceiro Reich. Claro que aqui o Losurdo está falando do nazismo. Encerrando o parágrafo. A esse respeito, verifica-se até um paradoxo. Desaparecidos com a Alemanha hitleriana, as medidas eugenéticas continuam a sobreviver por algum tempo nos Estados Unidos, ou seja, lá se encerrou por causa do trauma que causou na sociedade, elas foram sepultadas. Embora estejam sempre vivas com os movimentos neonazis, claro, a gente sabe disso, mas do ponto de vista de uma ideia geral, elas de fato foram encerradas. Isso não aconteceu nos Estados Unidos, talvez até porque os Estados Unidos não tenham vivido um evento tão ápice como na Alemanha e na Itália, por exemplo, né? Embora a morte, a violência seja constante. Há que se dizer isso. Eu não estou aqui amenizando o problema racial nos Estados Unidos. Ele é tão grande, não se pode causar um raçômetro para saber onde é que a raça foi pior. Isso é um absurdo, não se pode fazer isso. Agora, lá não teve um evento máximo, um case, para usar a linguagem do mainstream, não teve um case como o nazismo e o fascismo. Ele percorreu, ele se dissolveu de forma deletéria em todo o século XX, né? Então, eugenética continua a sobreviver por algum tempo nos Estados Unidos. Vejamos a situação em 1952, então a metade do 20, né? Atualmente, uns 30 estados
da União dos Estados Unidos proíbem o matrimônio interracial. Em 52, portanto, há 70 anos, em torno de 30 estados dos Estados Unidos proibiam o casamento de pessoas de cor da pele diferente, aquilo que nós, historicamente, temos chamado de raça. Isso é de uma violência absurda, né? Atualmente, em quase todos os estados, o cruzamento racial é um delito e de traição. Em muitos, é um crime de menor gravidade. São considerados elementos de contaminação não apenas os negros, contaminação, como se houvesse um mal moral implicado no fato da pessoa ter a pele escura, né? Mas também neste ou naquele estado os mulatos, ou seja, aqueles que são resultado da mistura, aqui mulatos entre aspas, tá? Da mistura entre pessoas de pele clara e pessoas de pele escura. Não vou entrar aqui no detalhe da etimologia da palavra mulato, mas ela é de uma perversidade, de uma violência moral impressionante. Em outro momento a gente pode tratar disso. Os indianos, que também são vistos como elemento que contamina a sociedade, a pureza racial americana, os mongóis, os coreanos, membros da raça malês, chineses, toda pessoa de origem negra ou indiana, até a terceira geração incluída, ou seja, seus descendentes até em 3 gerações, isto é, toda pessoa que tem 1/8 ou mais de sangue negro. Claro, 1/8 porque você vai dividindo meio de meio é 1/4, meio de 1/4 é 1/8. Então você vai voltando na ideia de pureza racial. Então, para quem não sabe, para quem não está entendendo, essa diluição, isso é muito comum no pensamento racial, em antropologia a gente estuda muito isso. A ideia de higienização que o Estado brasileiro promoveu, trazendo alemães no início do 19 e italianos no final do 20, depois outras etnias também de fora do Brasil. A ideia do Estado brasileiro, portanto, a eugenia era uma política de Estado no Brasil, está na Constituição de 34. Eu não me lembro o número do artigo, mas se vocês derem um Ctrl+F ou Ctrl+L no documento, vocês vão ver que tem um artigo, acho que o 104, ele diz a eugenia é uma política de Estado, ou seja, pode haver um branqueamento da população, e com isso tem a ver a ideia de higienismo. Pois bem, a ideia de que se você pegar uma pessoa que tem o sangue negro, então você cruza ela, o filho vai ter meio sangue negro, ele vai cruzar, entre aspas, né? Ele vai ter filhos com uma pessoa de pele branca, portanto vai ter 1/4 de sangue negro, 1/8 de sangue negro, 1/16, 1/32 e assim por diante, até que ele vai ser, a ideia aqui, higienizado, limpado. Ou seja, o pensamento racial é intrinsecamente violento nesse sentido. Mas não vamos a esses detalhes, vamos voltar para o texto. Então, são considerados elementos de contaminação, não apenas negros, mas também todos esses exemplos, toda pessoa que tem 1/8 de sangue negro, japonês, chinês, e também 1/4 ou mais de sangue kanaka, de sangue havaiano, né? Então o havaiano também era um elemento, embora considerado um Estado americano, também um elemento exógeno da sociedade americana. Quem traz esses dados é um estudioso estadunidense que depois é obrigado a tirar uma amarga conclusão a propósito do... Agora prestem atenção nessa palavra. Racismo. É a mistura de raça com nazismo. Racismo. E do nazismo, claro, né? O monstro que chegou a se lançar livremente sobre o mundo e em grande parte, nossa criação, e estejamos ou não dispostos a enfrentar a realidade, nós todos, individual e coletivamente, somos responsáveis pela forma horrenda que ele assumiu. Ou seja, é um elemento da nossa sociedade, portanto, nós somos responsáveis absolutamente por ele, tá? Deixa eu ir molhando a garganta aqui, senão vai dar problema. Aqui. Enfim, estamos chegando aqui, falta uma página, menos de uma página, tá? Deixa eu ler alguns comentários aqui. Barará, barará. Isso é muito chocante, eu sei o problema. Aqui. Vampiro Doidão. Boa tarde a todos, boa tarde, Vampiro Doidão. Diga depois de onde é que você fala, eu não lembro agora, mas você já esteve por aqui, eu lembro bem. Everton,
O sadismo é ainda uma marca dos liberais. Claro, Everton, perfeitamente, é isso mesmo. Não raramente, a gente não tem que tratar isso como coisa do passado, como coisa remota. Não, isso é coisa do nosso presente. Existe agora. Não raramente fazem comentários irônicos sobre o assassinato de negros no Brasil e nos Estados Unidos. Normalmente, sim. Muitas vezes, o G7 tem trabalhado isso, né? Ele diz que o racismo cultural, esse moralismo, essa corrupção que os Minions aqui no Brasil propagam, esse combate à corrupção, aquilo que eles entendem que seja corrupção, é um racismo velado. Eu vou fazer uma playlist logo, eu acabei de ler, estou acabando de ler agora, eu devo acabar hoje de tarde ainda, agora de noite, agora já é quase noite, né? São 5h15 da tarde. O Guerra contra o Brasil, e é monumental, assim, é uma grande conclusão do Gessel, já tinha lido a radiografia do golpe, a ralé brasileira, a elite do atraso, a classe média no espelho, e agora a guerra contra o Brasil, ele demonstra muito bem que o pensamento racial é a base dessa guerra, dessa cruzada moralista da classe média brasileira e da elite brasileira. E essas piadas a gente vê nos memes, nas publicações e na própria, enfim, no próprio comportamento dos gestores, sobretudo o presidente da República, né? Que é um ilegítimo no poder. Responsabilizam sempre as vítimas pelos seus destinos. Claro, exatamente. Numa meritocracia onde não há igualdade nem democracia. Perfeito. A Roselinda diz assim, boa tarde, Roseli, bem-vinda. Júlio César Caldoncelli Coimbra, boa tarde, Júlio César, nunca tinha visto seu nome por aqui, seja bem-vindo, muito legal. Tem também o DNA mitocondrial, seríamos descendentes de uma mesma origem materna. Claro, é o DNA mitocondrial que é buscado quando se quer determinar a ancestralidade. É ele que determina, pontualmente, muito bem lembrado, muito obrigado. Por exemplo, boa parte da Europa ainda tem também muito sangue, muito gene neandertal, né? E, enfim, os outros ramos de humanos, em torno de uns 5, né? Os Pithecanthropus erectus, os australopitecos, os neandertais, ou seja, outros ramos humanos foram se extinguindo, e só os sapiens é que foram se preservando, e claro, é no DNA mitocondrial que a gente consegue determinar essa ancestralidade. Aí diz o Flávio, bate palma, legal. O fascismo e o racismo são irmãos siameses de um mesmo pai, o capital. Perfeito. É exatamente isso que o Losurdo vai determinar aqui, né? Leitura comentada, muito boa, grato. Uberlândia, olha que legal. Cara, eu tive em Uberlândia a última vez em 2015, ali na UFO. Fiquei hospedado naquele hotel que tem na frente ali, um hotel bem legal, bem chique, bem legal ali, né? E teve era Marx e não sei o que, cara, era um seminário. Tava a Virgínia Fontes, tava o Grespan, tava a Traspadini, tava uma galera muito legal naquele seminário, foi muito legal. Nossa, a UFO é muito bonitinha, a coisa mais bonitinha, ela entra naquela avenida grande, sai lá no fundo, naquela outra avenida que passam os ônibus assim, é um campus todo arborizado, que universidade bonitinha, cara, muito legal. Adorei Uberlândia, embora não tenha circulado muito por lá. Muito legal, Vampiro, muito bom, legal, que bom saber que você está aí. Bueno, caminhamos então mais um pedacinho, falta uma página, não mais do que isso. Então, agora o Losurdo vai dar o nome da coisa, ou seja, vai dar à coisa o nome que a coisa tem. E ele então vai dizer, enfim, o genocídio, um eminente estudioso como, agora ele vai citar aquilo que eu citei um pouquinho antes, o Tsvetan Todorov definiu o aniquilamento dos pele vermelhas. O Todorov, que escreveu sobre a América, o genocídio na América, sobre Nós e os Outros, e ele demonstra que o maior genocídio da história da humanidade foi, de fato, o genocídio dos ameríndios, sobre duas armas, as mais letais que o mundo conhece, a cruz e a espada, cujo capítulo final se consuma antes das colônias inglesas e depois nos Estados Unidos, como o maior genocídio da história da humanidade, ok? Então, Tsvetan Todorov. Sexta de noite, eu estava numa live com a professora Ana Giselli,
lá no canal do Daniel, do Barba Dialética, e ela citou um outro livro do Dzvedan Todorov, sobre memória, história e memória, relação entre história e memória. Lindo, estou para ler, eu não conheci o livro, agora vou procurar um livro bastante menos divulgado, claro, né? Então vou ver se eu encontro o livro em acervo, ou mesmo usado na estante virtual. Mas é um historiador monumental. Conheci o Todorov na minha dissertação em antropologia, eu era orientado pela professora Ceres Caram-Brum, e ela lia o Todorov e me recomendou, como a gente brinca, né? Me receitou Todorov, e é uma receita fantástica, tá? Outros autores, a propósito da tragédia dos nativos na América, na Austrália ou nas colônias inglesas, em geral têm falado respectivamente de Holocausto americano. Portanto, o Holocausto também não é uma invenção dos nazistas. O Holocausto é uma invenção liberal, escravocrata do século XIX. Holocausto americano. Ou de solução final, foi o número 3, a aula anterior a essa, da questão dos ameríndios, ou seja, não temos o que fazer com eles, vamos matá-los. Os ameríndios e os africanos que haviam trazido aos borbotões. O Holocausto australiano e de holocaustos tardo-vitorianos, ou seja, da era vitoriana tardia, de quando a Inglaterra já tinha passado para a era do capital e não queria mais os seus resquícios escravocratas, muito dinheiro que tinha ganho com o tráfico negreiro. Para não falar depois do Holocausto Negro, a deportação e a escravidão dos sobreviventes, um entre 3 ou 4, deportação da escravidão dos sobreviventes, um entre 3 ou 4, sobre o qual procuram chamar a atenção os afro-americanos e que teve como grande protagonista o mundo liberal. O mundo liberal, ele é o protagonismo do Holocausto africano, australiano, enfim, os holocaustos que graçaram por todo o século XIX. E depois um pouquinho também, uma pontinha no século XX. Enfim, retratado como protagonista de uma tragédia a ser considerada como o protótipo dos genocídios do século XX, o principal responsável, senhor Trevelyan, da política inglesa, que em meados do século XIX leva à morte por inanição de diversas centenas de milhares de irlandeses, foi às vezes definido por Proto Eichmann. Eichmann, claro, grande responsável pelo Holocausto. E é claro que os ingleses protagonizaram. É um conjunto de ilhas britânicas, a Irlanda também, e ao cercar, ao estrangular economicamente a chegada de mantimentos àquela ilha, tentando forçar a venda da força de trabalho por menos valor, levaram à morte por inanição centenas de milhares de irlandeses. Então os ingleses são liberais, são sim um povo historicamente genocida. Quem tiver oportunidade, passe lá no Twitter do Guga Chakra e lembre a ele que ele não conhece a história. Na verdade, conhece, né? Acontece que esses liberais se fazem de sonsos, senão fica insuportável a defesa do que fazem. Não é esse o lugar para proceder a uma comparação dos massacres. Claro, não vamos fazer aqui um gráfico de quem matou mais. Não é isso que se quer fazer aqui. Das dizimações ou dos genocídios, e para discutir a pertinência das categorias utilizadas para descrevê-los, ou seja, a gente não quer, zulozurdo, né, dizer, não, a gente quer aqui estabelecer um grau de quem foi mais violento, de quem foi mais genocida, de quem matou mais. A gente não quer fazer aqui enfim, a gente quer apenas, diz zulozurdo, demonstrar que antes daquilo que se acusa como genocídio, houve genocídio, sobretudo, da matriz de pensamento liberal. Um ponto, no entanto, parece-me firme. É banalmente ideológico caracterizar a catástrofe do século XX como uma espécie de uma nova invasão bárbara que, de repente, agride e atropela uma sociedade sadia e feliz. Ou seja, estava todo mundo muito bem, estava tudo muito bom, todo mundo vivendo as mil maravilhas no paraíso e, de repente, chega um pensamento genocida. Não, o pensamento genocida graçou por todo o século XIX, e as suas raízes, o nazismo e o fascismo, é que vão fazer todos os estragos no século XX. Mas ele tem passado, ele tem história, e isso é importante demonstrar.
O horror do século XX projeta a sua sombra sobre o mundo liberal, mesmo fazendo abstração das colônias e dos povos de origem colonial. Sociedade totalitária foi definida aquela que na Austrália engole os deportados da Inglaterra. E aqui ele faz uma referência a um outro historiador. E com referência em particular ao desenvolvimento do capitalismo industrial, portanto liberal, propriamente na Inglaterra, foi afirmado que o Gulag não é uma invenção do século XX. Toma, se o Progrum também não era, o Gulag, aquilo de que acusam, sobretudo, a esquerda stalinista, que de fato cometeu muitíssimos erros, que de fato promoveu assassinatos, mortes e genocídios, não é exclusividade sua a morte e os gulags como ideia de morte, como ideia de servícia, como ideia de dizimação de verdadeiras populações. Negar os seus erros não é esse o caminho. A ideia é que normalmente os liberais querem discutir os erros da esquerda. A esquerda pode discutir os seus erros, mas isso cabe a quem quiser acusar. Porque ao discuti-los damos munição aos que querem nos detratar. Reconheçamos os nossos erros, mas partamos para o ataque dizendo que esses erros não são originais nossos e não fomos nós, a esquerda, que começamos todas essas políticas de dizimação. É por isso que o Losurdo incomoda tanto os liberais. Então ele mostra aqui, o Gulag não é uma invenção do século XX. E quem diz isso é Castell, 95. A geografia usual, a geografia é aquela espécie de biografia escrita com o intuito de ser elogiosa, normalmente ela é relacionada à biografia de santos, normalmente ao pensamento religioso, porque normalmente se contava a história de um santo tentando demonstrar as razões pelas quais ele era santo, né? Então toda biografia elogiosa é chamada de uma hagiografia, e portanto toda história burguesa é uma hagiografia do pensamento liberal. Portanto cabe nós, a esquerda não burguesa, não liberal, não cirandeira, contar uma verdadeira história do liberalismo, uma contra-história do liberalismo, e não fazer uma hagiografia do pensamento liberal. Eu fiz uma crítica dias atrás a um autor, um historiador, que, tentando ser simples, cometeu erros graves fazendo uma hagiografia do próprio pensamento liberal. E a isso nós temos que ser definitivamente contrários, enfim, agudamente contrários. Então, a geografia usual resulta inconscientemente até se, na reconstrução do mundo liberal, nos limitarmos à análise da metrópole e da comunidade branca. Então, é aí que termina para nós essa série de 4 vídeos do Contra-História do Liberalismo do Domênico Losurdo. Demonstra peremptoriamente que o liberalismo é escravidão, é violência, é genocídio, é progrum, é campo de concentração, é gulag, muito antes do século XX levar essas práticas e políticas à ação, muitas vezes à esquerda ou à direita, tá bom? Caminhando então, vamos ver aqui, o fascismo são irmãos siameses, o Júlio já tinha dito, leitura comentada, aqui eu já tinha lido, né? Aqui entra um superchat, o Júlio César Caldoncelli Coimbra faz um super sticker, muito obrigado, Júlio César, isso fortalece, não pelo valor exatamente, ninguém vai ficar rico com pequenos valores, mas eles são extremamente importantes para que a plataforma do YouTube reconheça o vídeo como importante e como valorizado pela audiência. Então os superchats têm um potencial de elevar a visibilidade do vídeo. E isso é muito importante, isso é fundamental. Muito obrigado, você está fortalecendo toda a militância e toda a mídia progressista e de esquerda aqui nessa plataforma burguesa. É de dentro dela, da sua muralha, que surgirá a sua própria fragilidade. A isso nós chamamos de dialética. Muito obrigada, Júlio César.
Ceia, professor, será que o neoliberalismo evolui para ativo e passivo? Exemplo, Trump e Bozo, relação bilateral que o Bozo tanto quer. Vamos de novo, para aí. Será que o neoliberalismo, o que é o neoliberalismo? Então, o liberalismo foi até, isso aqui que nós estamos falando foi até o crash da Bolsa, a Bolsa quebra em 29, o pensamento liberal afunda como matriz de pensamento econômico e, na prática, ele acaba suas possibilidades. Entram as políticas keynesianas, em especial nos Estados Unidos, com Roosevelt e o New Deal, e aí, então ele sobrevive até os anos 70 na crise do petróleo e o fim do estado de bem-estar social. Aí, final dos anos 70, começa um novo pensamento liberal, que o Estado não é mínimo, mas ele é um Estado agente no mercado. E aí a Margaret Thatcher na Inglaterra, 79, 80, 81 o Reagan, depois o Kohl na Alemanha, enfim, o Fernando Henrique aqui no Brasil e as políticas neoliberais na América tentando extrair mais valor da força de trabalho do seu quintal norte-americano. Então, o neoliberalismo evolui para ativo e passivo. Sim, claro, eles precisam de uma massa subserviente colonial para sustentar a metrópole. Eu acho que é exatamente isso, Ceia, exatamente. Assim como no liberalismo a relação era metrópole e colônia, portanto a razão era imperial, como escreveu o Lenin, imperialismo, a fase superior do capitalismo, o neoliberalismo precisa de uma massa ativa passiva. Ativa, que é a metrópole, agora então a metrópole imperialista, Estados Unidos, e a China também é uma grande potência já imperialista, porém, embora ela pense muito mais em parcerias econômicas do que exatamente extração econômica. Por exemplo, a nova Rota da Seda é um grande império oriental fazendo frente a esse império norte-americano, e, portanto, lá a Índia, a Rússia e o Brexit, desculpa, que Brexit, maluco, nada disso, o BRICS era exatamente a força do Brasil pertencendo a esse bloco lá no Oriente. Brexit tinha o Brasil na frente, Brasil, Russian, Indian, BRICS, qual era o C? Quem era o C? A China, e o S era Sul-África, enfim, África do Sul. E aí, claro, qual foi o trabalho norte-americano? Acabar definitivamente com os BRICS para ter o Brasil afeito e sujeito, portanto passivo, que é o que você está perguntando aqui, passivo ao imperialismo norte-americano. Relação bilateral, claro, com o domínio norte-americano, que o Bozo tanto quer, claro, porque daí também ele assegura a sua dominação de classe. Porque nós estamos exatamente numa guerra híbrida. E como é essa guerra híbrida? São as empresas e o capital imperial norte-americano completamente dominante das elites e das empresas brasileiras. E é claro que eles querem manter essa relação de sujeição ativa, enfim, né? E cada vez mais pertencente aos Estados Unidos. Por isso é muito importante que o Trump tenha um fracasso na próxima eleição. Isso tanto mais enfraquecerá o poder brasileiro, embora aqui seja muito forte o governo brasileiro, mais do que a gente podia imaginar lá no início. Ainda o Ceia complementa e coloca um emoji, muito obrigado. Ceia, porque o Trump é liberal e o Bozo também, mas o Trump liberal imperialista e o Bozo liberal entreguista. Mas é que o Trump, veja bem, Ceia, por aí, olha só. O Trump, ele é o Donald, como diz como é que é o Requião, né, do Paraná, ele diz o Trump. O Trump é o seguinte, o Trump ele é o presidente de um grande império. É claro que logo ali o PIB chinês já passará o PIB americano e deixará, portanto, os Estados Unidos ser a grande potência econômica do mundo. Mas o Trump ele é o presidente do maior sistema imperialista do mundo ainda em prática. Embora comercialmente a China já tenha superado, economicamente talvez, os Estados Unidos, do ponto de vista cultural e bélico, os Estados Unidos ainda tem uma larga vantagem por 1 ou 2 décadas, talvez até um pouco mais. Mas o Trump, quando ele diz América Grande de novo, ele está dizendo que os Estados Unidos querem continuar no protagonismo econômico e político e cultural do mundo. Portanto, ele é o presidente do império. Agora, o sujeito ser presidente da colônia é diferente. Ele tem que divulgar, ele tem que alimentar a relação subserviente. Portanto, ele tem que fazer aquilo que a gente brincava no início de 19, o golden shower ao governo norte-americano.
E ainda diz assim, eu li todo o comentário do Ceia? Sim. Então, e aí terminando o comentário do Ceia, desculpa, então faz parte do governo brasileiro entregar o controle do capital brasileiro, as elites brasileiras são subservientes às elites estrangeiras. E as empresas brasileiras que tinham protagonismo comercial e econômico no mundo foram acabadas pelo lavajatismo, pela máfia da Lava Jato, a Odebrecht, aquela da carne lá, a JBS. Não que eu esteja defendendo empresas, mas fica muito claro, lendo. Tem uma playlist aqui no canal, o videozinho do livro do Valfrido Vardi, O Espetáculo da Corrupção. Ali mostra como, ao enfraquecer as empresas, enfraqueceu também o sistema financeiro brasileiro. Então, faz parte, é importante para o sistema que isso aconteça. E diz o Júlio, então, a fase da necropolítica dos ultraliberais parece ser a tônica para os próximos anos. Sem dúvida, claro, eu acredito que nós estamos entrando numa fase. Tem muita gente esperando aí que isso acabe muito em breve. Eu diria que isso tem muito ainda a se fortalecer, acabar apenas é uma quimera. A bancada evangélica aqui no Congresso Brasileiro conta quase 200, e a bancada sustentada pelo agronegócio perto disso. Uma conta simples, são praticamente 400 parlamentares que dependem ou da bancada evangélica ou do agronegócio. A saca de arroz a 80, a soja valorizadíssima, o quilo da carne exportando o Brasil para o mundo inteiro, ou seja, não há nenhuma possibilidade de ser mexido nesse estado de coisas, no establishment da política brasileira. Então, parece ser a tônica dos próximos anos, sim, eu diria até que tristemente, para os muitos anos. Eles irão dobrar a aposta pós-pandemia, claro, eles tanto mais ganham com essa pandemia, porque quanto mais demorar a pandemia, maior se instaura o caos e a barbárie, e, portanto, mais eles podem extrair dessa barbárie que eles próprios estão deixando que se instaure. Porque, claro, aí as políticas tanto mais parecerão políticas salvacionistas, assistencialistas e, portanto, darão um caráter popular às políticas do governo. É a história, é a velha metáfora do bode na sala. Recém agora o governo está colocando o bode na sala. Como é? A metáfora do bode há uma sala, todo mundo está desconfortável naquela sala, reclamando que a sala não é iluminada, reclamando que a sala não é ventilada, reclamando que a sala está muito cheia. Aí o que os caras fazem? Vocês estão reclamando, então a gente vai botar um bode na sala, ou seja, um bode fedido na sala. Aí o bode vai defecar no meio da sala. Ou seja, o que já era ruim vai ficar horrível. Aí entra alguém e tira o bode da sala. O que acontece? As pessoas dirão, ai, que maravilha. Ou seja, em vez de ficar reclamando de tudo que já havia de ruim antes, passarão a agradecer quem tirou o que tornou pior a vida deles. Então eu diria que a pandemia, exatamente do ponto de vista econômico, econotécnico, diria assim, a pandemia venceu o bode, ou seja, a hora que a pandemia acabar e o governo trouxer políticas para acabar com o que a pandemia elevou de barbárie, acharão que o governo tem feito coisas muito boas, quando de fato ele só lucrou com a barbárie que se instalou. Eu lembro a todos que esse governo ganhou a eleição sem projeto. Esse governo ganhou, o programa de governo do Bolsonaro, do PSL, era um conjunto de PowerPoint, de lâminas de PowerPoint, que eram acessíveis, inclusive, com erros de português. Portanto, não havia projeto, portanto, não havia nenhuma chance disso acontecer. E o que aconteceu? Bom, esse governo é como uma bicicleta. Como ele não tem projeto, ele não tem força motriz, ele não tem um dínamo que o eleve como política econômica, política fiscal, política social. Não há políticas nesse governo. Se não fosse a pandemia, ele tanto mais estaria tendo problemas, enfrentando a ira das ruas, talvez. Mas a pandemia é como uma descida, e é como uma bicicleta que não tem correia, portanto não tem projeto. Enquanto tiver a descida, ou seja, enquanto a pandemia levar as condições cada vez mais, enquanto a pandemia nos levar a condições cada vez mais severas, tanto mais parecerá que o governo está trazendo benefícios para a população. Então, eu diria que, para o Júlio César, eles irão dobrar a aposta após pandemia? Sim, sem dúvida.
e do ponto de vista deles, eles fazem muito bem. A população está completamente desarticulada, as vanguardas à esquerda estão completamente desarticuladas. Não temos sequer um plano, não temos sequer uma imagem de alguém para enfrentar esse atual estado de coisas. Eu diria que sim, Júlio César, eles dobrarão a aposta e mais, eles têm toda a chance de ganhar. E ainda diz o Júlio, a guerra ocidental para manter a hegemonia poderá nos levar ao suicídio ambiental, mas isso é o que nós estamos conferindo agora, né, Júlio? A guerra irá manter a hegemonia. Claro, a guerra para manter a hegemonia acontece que são dois pesos. Assim como o agronegócio enfim, a gana, a saga frente a ampliar as terras agricultáveis, devastando florestas, é uma guerra interna, intestina. E também, mas acontece que permitir que essa guerra intestina avance sem que nada a detenha, também coloca o Brasil frente às demandas internacionais por conservação ambiental e tudo o mais. O difícil é saber quando que essa balança encontrará o seu ponto de equilíbrio. O fiel da balança a gente não sabe qual é. O governo joga sempre, ele aposta sempre tudo ou nada, ele deixa que os caras avancem. Depois a gente vê o que dá, porque quando você deixa que o caos se instale, qualquer coisa de bem que você faça parecerá uma solução formidável. Então, esse é o governo da barbárie, é o governo da aposta, enfim, dobra a aposta sempre. Foi o exemplo que você mesmo usou ali, né, Júlio César? E ainda diz assim, a elite estava querendo que a esquerda ajudasse a alimentar o bode na sala. Mas isso, se a gente tomar a praticidade do exemplo como tal, é verdade, Júlio. Estava querendo que a esquerda ainda fosse culpada do bode, ou seja, fosse atribuída à esquerda a culpa por estar numa situação tão perversa. Mas eles são muito bons nisso, né? Eles são muito bons, eles se elegeram fazendo com que a notícia chegasse no WhatsApp direcionado para cada um de nós, para cada um dos nossos familiares, vizinhos, alunos, colegas, e eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. É um momento muito triste esse no qual nós estamos metidos e o qual nós estamos vivendo. Tá bom, meus amigos? Então acho que eu li todos os comentários. Vamos ficando por aqui nessa final de tarde de domingo. Agradeço a todos. Tivemos uma audiência bem interessante, bem legal ao longo de toda a live. Um canal pequeno, é interessante que seja dessa forma, tá? Então, Contra a História do Liberalismo, fica aí a sugestão. É uma leitura extremamente interessante de ser feita, embora densa, muito necessária. Eu dividi, então, em 4, e essas 4 lives essas 4 análises, leituras dialogadas, dão, em boa medida, sim, uma ampla análise do argumento do Losurdo, mostrando que o liberal, para que a gente discuta com o liberal e mostre que todo o seu pensamento está articulado em torno da restrição da liberdade, embora o nome seja de liberdade. E ainda o Júlio finaliza dizendo, boa noite, abraço, fiquem em paz e bem, legal, uma saudação franciscana, legal, me parece bastante laico, dos confessionais é o pensamento mais laico, mais filosófico que eu conheço, acho extremamente legal, paz e bem, desde que essa paz não seja acomodação, seja uma paz baseada na luta, e o bem sim, o bem seja a soberania da classe trabalhadora. Sendo assim, eu assino embaixo. Agradeço a todas e todos, agradeço a presença e amanhã eu já venho com mais uma aula do Zé Paulo, também vou começar outra playlist sobre o Charles Wright Mills, um pensamento sociológico extremamente profuso. Tá bom? A Sônia também agradece, muito obrigado, Sônia. Maravilha a presença de vocês. Muito obrigado, fiquem bem, se cuidem. Um forte abraço a todas e todos.